ensino alguns alunos, né? E pregando a gente vai tendo ouvido, né? Mas ficou bem melhor. Nesse momento nós estamos nos preparando para a palavra do Senhor. Que bom que o Senhor me deu uma palavra que tem a ver com a ceia, né? Uma palavra cristocêntrica e também uma palavra espelho para nós, tá bom? Aonde nós podemos observar o exemplo dado, e é o exemplo do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro destes e alguns outros versículos. Você que já está aí de posse da Bíblia, está de pé, a gente já vai fazer a leitura e oração, mas eu quero contar assim testemunhos, talvez pequenos, mas importantes. Essa tarde eu estava vendo a escola de ministros do grupo, né, o grupo ativo ali, e tinha algumas participações, e eu estava vendo a participação da nossa irmã Leidiane, quando ela citou João 13, quem está no grupo lá de estudo viu, a gente está estudando os últimos dias de Jesus entre os homens, né? E eu achei interessante porque foi o primeiro texto que meu olho bateu e foi o texto que eu tirei na madrugada em oração. Tudo que ela estava ali, né, dissertando dentro do capítulo da base, foi o que eu estava meditando nessa madrugada de sábado para domingo, né? E eu vi como o Espírito Santo quer falar com a gente. Ele quer falar conosco e ele vai falar, irmãos, através da palavra. Cristão tem que ter amor pela palavra. Ele não pode só pegar este livro superficialmente por obrigação. Ele tem que sentir paixão, desejo, instinto investigativo mesmo, para que Deus fale. E o Espírito é um só, né? Por isso que eu acho lindo, porque o mesmo Espírito que estava em comunhão comigo estava com ela lá, né? E trouxe uma revelação não só para nós dois, mas para todos que estavam no grupo. Então, nunca em vão estudar a palavra, nunca em vão observar, receber aquilo que é ministrado pelos irmãos, né, irmãos? Seja no estudo, não precisamos ser pregadores para sermos ouvidos. Qualquer um que seja igreja e que abra a boca na unção do Espírito, pregando a palavra, é boca de Deus na terra, amém? E eu estou muito feliz por isso, que Deus ainda fala, porque meu temor é quando a igreja subir, né, irmãos? Aliás, eu já temo uma igreja que antes de subir, já não tem mais o Espírito Santo. No início eu briguei muito com Deus, porque eu queria pregar mais fora, queria pregar em outros lugares, mas Deus sempre falou comigo que eu não faria a minha agenda, Ele é que me levaria onde Ele quisesse. Mas passando o tempo, às vezes eu entendo, porque tem lugar, irmão, parece que Deus já foi embora e a gente ficou deixado para trás, left behind. Parte 2. De tão frio que são alguns lugares. E essa frieza nos cultos é resultado de uma indiferença lá fora com Deus, né? Então, irmãos, tenhamos paixão pelo nosso Senhor Jesus até o último dia das nossas vidas, amém? Sejamos leais a essa amizade. Hebreus 12, 2, quem encontrou, acompanhe comigo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Bíblia na cadeira, mãos dadas, e você vai orar comigo em alto e bom som, porque enquanto você estiver orando comigo, o Espírito Santo vai te visitar e vai calibrar as medidas que você está precisando do seu ar espiritual. Ele vai encher os mLs que ainda faltam de água viva dentro do seu coração e da sua alma, para que você saia aqui radiante. Oremos para que Deus fale conosco. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por mais um culto, mais um dia de vida. Não há nada que possa tirar esse sentimento de gratidão de estar na sua casa.
problemas, o estresse, a correria, as ansiedades, nada pode afogar ou apagar este amor que vive em nós. E esse amor é o resultado de um grande sofrimento, de um grande sacrifício que atraiu os homens a ti. Eu falo do seu sacrifício na cruz, Jesus, que possamos continuar sendo gratos por isso. Fala conosco nessa noite, transforma nossas vidas, nos liberta mediante o conhecimento da sua palavra, mediante a adoração, que possamos ser restaurados, e que em nome de Jesus as cadeias que tentam nos parar e destruir caiam por terra em nome de Jesus. E eu peço à igreja que está orando comigo que comece agora a agradecer, e se sentir a graça que eu estou sentindo agora, pode misturar esse agradecimento com aquelas línguas estranhas que você recebeu. Orekalai shervinabrasuri bracanchoromocola sal e vrácia. Eu sinto como águas do Espírito descendo deste altar para as nossas vidas, saciando a sede das nossas almas. Levanta a tua mão, igreja, e dá aquele grito de glória a Deus bem alto, que agrada os céus. Aleluia. Podemos assentar, por gentileza. Hoje eu estou de óculos, não vou fazer atrapalhada, derrubar o copo de água, colocar a Bíblia quase dentro do rosto, né? Mas, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai resumir, eu falo resumir mesmo, o acontecimento mais lindo da história do universo, nem da humanidade, mas do universo. Todo o universo, galáxias, mundos, seres humanos, animais, a própria natureza se regozijou quando isto aconteceu. Estamos falando da cruz, do fato histórico, aonde aquele que é altar, sacerdote, sacrifício ao mesmo tempo, se entregou por nós. Eu queria que vocês prestassem atenção, aproveitando as intercessões, as orações constantes dos obreiros, que são os vigias espirituais do culto, para que possamos concluir os nossos objetivos, para que você possa meditar, levar a sua mente, seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, tudo que você tiver dentro dessa história. Você puder esquecer um pouquinho a sua própria vida, as coisas que passaram, o dia de amanhã, e voltar a mais ou menos 2000 anos atrás, em um lugar do Oriente, do Crescente Fértil, em uma cultura totalmente diferente, em uma época que as coisas eram mais rústicas, mais simples, onde não havia essa tecnologia que nós temos hoje, mas que de fato os homens sentiam e passavam as mesmas coisas que nós, necessidades espirituais, necessidades físicas, emocionais, enfim, expectativas. Um povo que tinha uma expectativa de redenção, de uma libertação de sofrimentos, de muitas coisas ruins que haviam acontecido. Eles tinham promessas, e Jesus Cristo é a promessa, é a solução, que naquele momento está prestes a fazer a sua maior obra, porque a cruz foi a maior realização de Jesus Cristo entre os homens. Mas eu quero intitular essa mensagem para vocês aqui, dizendo: Ele desprezou a vergonha e suportou o sofrimento. Para você entender melhor, eu queria que você repetisse comigo, diga assim: Ele desprezou a vergonha e suportou o sofrimento. Ainda que eu quisesse falar sobre o que Jesus Cristo passou, suportou, enfrentou, nos momentos que Ele está
prestes a ser condenado, não teria palavras, igreja, que pudesse descrever o que ele sofreu, o que ele passou. Por mais estudioso que seja um pregador, um ministro, qualquer informação dada sobre o que Jesus sofreu nesses dias é somente uma gota no oceano. A ciência já mediu os céus, já mediu o centro da Terra, já mediu o universo, as galáxias, mas a ciência nunca vai conseguir medir a grandeza do amor de Deus por nós. É algo imensurável, algo incompreensível à mente humana. Não teria como falar com exatidão sobre o que Cristo passou em um culto, em uma semana, em um mês. É muito profundo o que Jesus passou por nós. Eu sei que quando nós falamos de sofrimento, de zombaria, para alguns isso não soa tão pesado, porque o mundo em que vivemos a gente acaba se acostumando, se calejando com as lutas que passamos, com as decepções que nós temos. Então falar de traição, de zombaria, de engano, de mentira, de dores, para alguns não é algo tão pesado. Apesar que existem pessoas mais delicadas, pessoas que são tão sinceras no seu amor para o próximo, que quando elas descobrem que aquelas pessoas a quem elas amam, na verdade não os amam, quando elas têm decepções, o mundo delas desmorona. Algumas ficam deprimidas por causa da pureza que ainda existe, o pouco de uma pureza que existe no coração de quem ama. Mas é difícil falar para quem foi Deus, foi sempre santo, sempre perfeito, sempre nobre, sempre real, sempre dono de todas as coisas, entender como é alguém que criou tudo, de repente se encontrar sem nada. Falar sobre alguém que nunca pecou, de repente ser acusado de um dos maiores pecados cometidos injustamente. É difícil falar como alguém que nunca pecou se sentiu num momento como esse. E eu estou falando de Jesus Cristo. Minha mente não consegue entender o nível, o contraste dos sentimentos que ele teve quando ele estava próximo à cruz. Eu quero falar aqui a respeito da zombaria que Jesus passou. E meditando nisso, eu estava lendo, estudando e concluindo que um dos maiores medos do ser humano é passar vergonha. Minha mente foi atrás e eu consegui reviver momentos até mesmo desde a minha infância. O ser humano, ele pode enfrentar muitas coisas, mas passar vergonha ninguém quer. Eu lembro das vergonhas que eu passei quando criança, as vergonhas que eu passei na adolescência, na escola, as vergonhas na frente da namorada. Talvez se você puder lembrar dos momentos que você foi envergonhado, foi humilhado publicamente, chega a até mesmo ser horrível ter algumas lembranças. E baseado nisso eu pude aprofundar mais um pouquinho a respeito do que realmente Jesus pôde ter passado por nós. Ainda que nós muitas vezes nem valorizemos isso, porque a ignorância nos tira a bênção, né, da consciência. Um dos maiores bens que um ser humano pode ter é consciência. Consciência de quem ele é, consciência do que é importante para ele, consciência das pessoas que são importantes para ele, consciência das oportunidades, consciência do valor das escolhas. Mas que esse dia possa ser um dia onde o nível de ignorância da gente como cristão caia mais um pouquinho e o nível de consciência e conhecimento aumente mais. E umas 3, 4 pessoas falaram aleluia, amém, glória a Deus. Então
Espero que alguém esteja vivo com eles aí, porque essa também é a minha vontade. Ele despreza a vergonha, é o que o autor aos Hebreus vai nos dizer. E claro, ele aconselha a igreja: olhe para esse Jesus, foque os seus olhos neste Jesus Cristo. Por quê? Porque ele conseguiu desprezar a vergonha e suportar a cruz. O autor vai dizer: olhe para este homem, se você quiser ser vitorioso, se você quiser chegar até o fim, se você não quiser que as lutas do dia a dia não tirem a sua fé, não roubem a sua essência como novo nascido, como alguém que não pertence mais ao mundo, e não te naufrague ao ponto de você voltar às antigas obras da carne, a velha vida de condenação, sem esperança. Quando olhamos para Jesus, nós temos a certeza que seremos mais fortes. Quando olhamos para Jesus, temos a certeza de que não nos abalaremos na fé, não seremos envergonhados, porque se tem um objetivo para a igreja, esse objetivo não diz respeito a nada material nem passageiro. A missão da igreja é estar de pé moralmente. Nós nos preocupamos com tantas coisas e às vezes não entendemos que o único objetivo da igreja ser igreja é você vencer o pecado. No dia que você não vence mais o pecado, não tem por que você ser igreja. Não tem por que você se intitular igreja, evangélico, católico, enfim, qualquer denominação que se intitule cristã. Então, para mantermos a nossa vida espiritual de pé, para que sejamos realmente luz para esse mundo, para que possamos iluminar, dar tempero, e quando nós formos arrebatados ao encontro com este Jesus nos céus, que o mundo sinta falta desta igreja, e que o mundo fique tão caótico, tão impossível de se conviver, que eles digam: realmente, o que dava brilho a este mundo e razão para este mundo ser mundo era a igreja. Olhando para Jesus, que é o autor, que construiu, que criou a nossa fé, nós entendemos que Ele é o mesmo que vai consumá-la, que vai terminá-la. Isso nos diz respeito a vencer aqui na terra e chegar no céu. Porque quando chegarmos no céu, igreja, nós seremos como os anjos, não anjos, como anjos. E uma das coisas que anjos não precisam é de fé. Porque quando subirmos lá, a batalha já foi ganha, né? A vitória já foi conquistada, só nos resta celebrar, só nos resta ver a fé consumada e receber a nossa herança eterna. Jesus, quando está nos seus últimos dias, ele vai passar por uma zombaria sem igual. Como falei, o ser humano, ele não quer ser zombado, ele não quer ser humilhado publicamente, ele não quer passar vergonha. Mas é o que Jesus vai passar. É o que Jesus vai ter que desprezar. Porque se ele não despreza a vergonha, a zombaria, ele não consegue vencer a cruz. E tem gente que ainda ora, isso aqui foi um grande jargão para você pegar uma bênção para a sua vida. Foi um grande conselho. Jesus precisa desprezar a afronta, a zombaria, para suportar a cruz. Esse aqui é o objetivo final, definido e resumido. Em suma, Jesus está focado em desprezar tudo que ele ia passar e ouvir naquele momento. O ser humano, representado pelas pessoas que ali estavam naquele momento,
vão zombar de duas coisas, eu me refiro em classes. Primeiro, da própria pessoa de Jesus. A segunda coisa, eles vão zombar do ministério de Jesus, daquilo que ele fazia. Então Jesus tem um nível de humilhação completa. Não é como alguém que ri da sua roupa que está engraçada. Não é alguém que ri que quando você faz o exame de vista e agora faz parte da turma dos 4 olhos. É a zombaria completa da pessoa em si e de tudo que ela faz. Para os homens é algo repugnante, humilhante e hilário. Ser filho de Deus para os homens é motivo de muita risada e zombaria. Ser profeta também. Ser rei da mesma forma. E sacerdote também. Eles zombam da pessoa de Jesus, zombam do ofício de Jesus como profeta, como rei, como sacerdote. O texto de Mateus 27:40 vai nos mostrar, igreja, que ser Deus é motivo de ser desprezado, ou filho de Deus, porque filho de Deus nos fala de mesma essência divina. Mateus 27:40 vai ter uma frase que diz assim: se és filho de Deus, desce da cruz. Eu fico imaginando que só Jesus poderia passar por isso. Só Jesus poderia suportar isso. Porque, logicamente, é muito irracional o finito zombar do infinito. A criatura zombar e ridicularizar o Criador. O mortal zombar do imortal. Eu acredito que a paciência de Deus foi duramente testada. Porque sendo Deus, o que seria, ou vamos dizer, o que seriam aqueles zombadores se ele decidisse dar a justa retribuição? Aqueles que zombam de Deus, das coisas de Deus, será que eles realmente sabem o que estão fazendo? Será que eles realmente sabem com quem estão mexendo? Eu decidi pensar sobre isso e falar sobre isso. Então nós vemos a pessoa em si, o ser, a persona de Jesus Cristo sendo zombada. E nós vemos um Cristo que despreza, que faz com que isso entre no ouvido e saia no outro. Eu imagino aqui a nossa situação. Como nós temos o estupim curto, grande maioria de nós. Eu já vi pessoas quererem partir para a briga porque foram ofendidos como pessoa. Quando alguém denigre você como pessoa, você vai ter uma reação. E quando denigre zombando, mexendo, provocando, com certeza a sua reação, se você é sanguíneo, nessa hora essa pessoa está cheia de hematomas ou possivelmente morta. Mas nós vemos um Jesus que vai desprezar aqueles que zombam da sua pessoa como filho de Deus. Eles vão agora partindo para aquilo que Jesus realizava. Toda pessoa que é zelosa pelo que ela faz, fica muito irritada, irmãos, muito chateada com gente que
que não valoriza o que você faz. Vai falar para um médico que médico não presta para nada? Você vai denegrir o trabalho de qualquer profissional, policial, faxineira? Ainda mais eu que sou pastor, pregador, que já pensei em fazer tantas coisas na minha vida e vejo potencial para isso, mas Deus fala, não, você vai viver assim. Como pastor, como pregador. E a gente também ouve muito, irmão, que pastor é preguiçoso, que pastor não faz nada. Até os nossos próprios companheiros não reconhecem o que a gente faz. Isso vem da própria igreja, da própria casa. A gente pode passar duras horas orando, meditando, buscando conhecimento para alimentar a igreja. E é normal ainda que você ouça que você não fez nada o dia inteiro. Imagina você como profissional naquilo que você faz. E faz com excelência. E você vê que as pessoas não estão nem aí. Isso te chateia, porque eu fico chateado com o que eu ouço. Eu sou humano. Todo mundo quer ser valorizado. A gente quer ser reconhecido. Por quê? Porque a gente poderia estar fazendo um monte de coisas erradas. Um monte de coisas insignificantes, mas a gente decidiu esquecer tudo que a gente passa e ser o melhor da gente. E a gente às vezes não tem um retorno daqueles que convivem com a gente. E não precisa nem de zombarem, só de não reconhecerem já é ruim. Já às vezes até desanima, né? A gente tem que orar ali, recobrar forças. Mas o que acontece com Jesus não é só o desprezo, a falta de reconhecimento. É a zombaria, é a chacota, é a ridicularização daquilo que ele fazia com mais perfeição para os homens. Não era para ele mesmo, não era para a sua glória, mas para os homens, para outros. Suas energias, o seu sangue, suas noites sem dormir. Ele trabalhou tão duro que a Bíblia diz que ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Homem de dores, cujos homens escondiam o rosto, todo cansaço em prol de outros é pago com desrespeito, com desamor, com injustiça. João 19:3, os súditos romanos vão dizer assim: salve, ó rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Você que é leitor e meditador da palavra de Deus, você vai ver que no seu julgamento civil, as autoridades civis, governamentais, militares, vão vestir Jesus com roupas de vergonha, simulando que ele era um rei de trapos e de vergonha. Então, aquele que vestiu o universo, o céu com estrelas, encheu o oceano de águas, que fez os lírios vestirem mais lindos que Salomão, aquele que quando viu Adão e Eva nu, com vergonha do pecado, e deu a eles de vestir, agora vai ser humilhado com roupas imundas, com cetros de bagaço de cana, coroa de espinhos, e ter a sua roupa arrancada. A Bíblia nos mostra que 2 vezes tiram sua roupa. Então isso nos fala de nudez completa, não é de filminho que ele está com um pano em volta das suas partes íntimas. Ele estava realmente nu, machucado, ferido. Aquele que deu de vestir Adão, quando ele visita o reino de Adão, Adão paga tirando o que é dele. Eles estão zombando
do rei. Eu fico pensando que aquele não era um rei comum, porque a Bíblia diz que ele é rei dos reis. O próprio Pilatos, o próprio Herodes, que o interrogaram, que liberaram a sentença de morte, todos os reis que já existiram, que existem, reis importantes que nós vemos representando o mundo moderno, reis que virão, todos eles são governados por esse Jesus. Mas nós vemos que esta honra é motivo de vergonha, de zombaria. Então o Rei dos Reis vai desprezar a chacota com a sua autoridade real. É muito discrepante, é muito distante as diferenças. É uma humilhação muito grande. É Deus, é Criador, é alguém muito santo, passando por situações na mão de gente que na Bíblia é considerada como vermes. São bocas imundas que estão desrespeitando aquele que tem os lábios de santidade. São mãos impuras, pecadoras, cheias de sangue, que estão tocando e ferindo o Criador de todas as coisas. O texto de Mateus 26, 68 diz assim: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ele apanha sendo zombado como rei pelas autoridades militares da época. Ele apanha das falsas testemunhas que estavam com ele. E eles dizem assim: tu és profeta? Tampam-lhe os olhos e começam a esmurrá-lo daqui e dali. Não é um, não é dois, são várias pessoas. E assim zombam dizendo: tu não és profeta? Revela quem foi que te bateu agora. Revela quem te feriu aqui. Gargalhadas, violência. E eu vejo aquele que enviou todos os profetas, o maior dos profetas, apanhando. Aquele que naquele momento poderia liberar uma palavra de juízo eterno sobre os que o feriam. Mas o autor nos confirma que ele não olhou para a afronta, ele não revidou a afronta, ele simplesmente desprezou. Que homem é esse? Mateus 27, 42, tem uma frase assim, isso ele já está na cruz: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar. Isto é uma afronta ao sacerdócio de Jesus. O que um sacerdote faz? É o intermediador da salvação de pessoas, amenizador dos homens, restitui os seus nomes no livro da vida. Mas ele, nós sabemos disso, é muito mais que um sacerdote. Eu falei no início da mensagem, além de sacerdote, ele ainda é altar e sacrifício. Mas eles não veem isso. Eles nem imaginam que, como sacerdote, a responsabilidade da eternidade deles e de todos nós estava na mão desse homem que estava sendo zombado e apanhando.
João 13, por isso que eu vi o agir de Deus para essa mensagem de hoje. Ele disse: eu tenho que ir à cruz, porque se o grão de trigo ficar vivo, Edson, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Você não entendeu? Eu já estaria chorando no seu lugar. Em momentos como esse, Bispo Vânia, Jesus está dizendo: se eu não for para a cruz, só eu tenho vida eterna. A humanidade morre, mas se eu morrer, a humanidade vive. Como sacerdote, ele tem a escolha como justa, porque o sacerdote vive em prol dos homens, dos seus semelhantes. Eles não imaginam que a eternidade estava no poder daquele a quem eles estavam zombando e ferindo. A zombaria foi muito grande, você e eu não podemos imaginar. E nem a dor que ele sentiu, porque a face de Deus, que era o escudo dele durante todo o seu ministério, aos 12 anos ele começa o seu ministério dizendo: não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Dedicação íntima, abnegação, obediência, respeito. É esse mesmo que nos seus últimos momentos agora vê o Deus que ele disse em João 4: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Virar as costas, e quando Jesus olha para o alto, ele não vê mais a face daquele que ele obedeceu por toda a sua vida. Era necessário. O pecado tinha que ser castigado em alguém. A hora chegou. É um espetáculo universal, porque isso não acontece somente no reino dos homens. A fúria de todos os homens que nasceram e ainda vão nascer pecadores, merecedores do inferno, que agora poderão ser livres, é descontada nesse momento em uma pessoa. Tem como descrever? Então os demônios aproveitam como se dissesse: essa é a nossa única oportunidade. O ódio do pecado de todas as almas que afrontaram a Deus, que zombaram de Deus, que cometeram pecados horríveis, é descontada no Filho. Ele vai desprezar a afronta porque ele tinha que suportar a cruz. A cruz é o objetivo. Essa humilhação, eu consegui colocar minha cabeça um pouquinho na história. E eu pude lembrar que o pior modo de morrer da época era a cruz, irmãos. Ninguém queria morrer na cruz. A cruz, que no grego é stauro, significa instrumento de suplício. Pessoas com erros comuns não morriam na cruz. Sentenças de mortes normais não eram dadas na cruz. Quando o autor fala de desprezar a vergonha, ele sabe o que está falando. Por que a cruz? Por que a cruz? A cruz não é esse negócio bonito que a gente vê como logomarca de série de cavaleiros templários, tatuagens em nossos corpos.
estampadas em redes sociais, objetos colocados como acessórios de beleza, em correntes, pingentes, pulseira. A cruz era algo horrível. Hoje nós vemos a cruz como algo bonito, mas na época era algo que causava medo e muita dor. A cruz era o modo mais vergonhoso de se morrer. Jesus poderia morrer de várias formas, mas ele teve que morrer da forma mais vergonhosa. Primeiro, porque a cruz só era sentença de morte para os piores crimes e as piores classes de pessoas. Tem 2 bandidos ao lado de Jesus na cruz. Quem sabe disso, diga glória a Deus. Não eram bandidos. Se fossem simplesmente bandidos, não estavam na cruz. A história e a arqueologia confirmam. Eram membros chamados sicários, de uma facção criminosa antiga da época. Eram as pessoas mais temidas no mundo. E a história ainda nos dá indícios muito fortes de que eles eram liderados por Barrabás. O que eles faziam, dentre muitos crimes, eram ser pagos para assassinar pessoas que concorriam a alguma área de fama, roubavam peregrinos, estupravam mulheres, faziam assassinatos em massa, para eles dizimar uma população de uma aldeia, de uma cidade. Era muito fácil. Eram pessoas que só matavam com requintes de crueldade. Eram especialistas em torturas. E a cruz, para ser exemplo que as pessoas não seguissem o mesmo caminho, ela era uma morte pública. Porque ela não acontecia no Gólgota, como a gente pensa, mas, segundo a história, no pé do Gólgota, ou seja, em um local onde toda a cidade pudesse ver. E mais do que isso, o condenado tinha que levar publicamente nas ruas a sua cruz. Então a cruz ainda é uma vergonha muito grande, porque as pessoas olhavam e se escandalizavam e diziam: mas esse não era um rabino? Mas esse não é aquele que dizia ser o Messias, o Filho de Deus? O que ele fez de tão ruim? Pessoas perderam a fé naquele momento. É como você que acredita em qualquer coisa, você segue alguém, você ama um profeta, você ama um pregador, um pastor, de repente surge uma mentira, de onde ele caiu num pecado vergonhoso. E até mesmo se isso aconteça, pessoas fracas na fé largam Jesus. Você vai dizer assim: por que você saiu da igreja? Porque eu não acredito mais em Deus. Mas como assim? Por que você não acredita mais em Deus? Porque eu não confio que exista homens e mulheres de verdade que ainda amam a Deus. É o que acontece. Para piorar a vergonha, talvez você não tenha percebido isso ao ler, que o dia que escolheram para crucificar Jesus não foi um dia normal. Ninguém vai passar a vergonha que ele passou. Você não percebeu que era Páscoa? Uma das 3 festas aonde judeus, prosélitos e gente
de todo o mundo saíam das suas cidades, dos seus países, das suas casas, para festejar. Pentecostes, 50 dias, ainda tem alguns peregrinos lá, e você vai ver em Atos que tem partos, elamitas, persas. Foi gente demais que viu aquilo. Um homem nu, machucado, sangrando, sendo cuspido, sendo xingado dos piores nomes que você pode imaginar. Por isso que eu tenho medo de religioso. Religioso mata em nome da religião. A religião cega tanto as pessoas que ela destrói o seu semelhante para proteger o nome da sua denominação. Religiosos amam demais as leis que julgam e amam de menos o seu semelhante. É uma humilhação pública, é uma zombaria sem igual. E ele vai ser posto na cruz. E eu quero perguntar, para que Jesus passou por isso? Eu quero aplicar essa mensagem para você que abre a boca, dorme no culto, não se interessa por mais nada que diz respeito a culto. Pergunto para você, para que Jesus passou por isso? É uma resposta que você tem que dar. Eu respondi isso para mim. Eu respondi isso para mim. Eu falei, Jesus, para quê? O Senhor faz isso? A gente nem merece. A gente troca por qualquer coisa. A gente desiste de uma forma tão fácil e se entrega nas mãos daqueles que o Senhor lutou tanto para nos tirar. E a gente põe tanta dificuldade para continuar olhando para Ti. E eu penso em uma pessoa que despreza tudo isso, para dar uma chance para mim e para você, para dar uma oportunidade. A cruz nos mostra que uma alegria foi proposta a Ele. Pelo gozo que lhe restava, pela alegria que lhe estava proposta, suporta a cruz e despreza a afronta. Queria perguntar, o que te alegra como cristão? O que nos alegra como cristão? Porque toda essa zombaria, toda essa vergonha, todo esse sofrimento foi suportado com a certeza de uma alegria que foi proposta a Ele. Muitos cristãos não sabem o que querem. É preciso ter uma motivação bíblica
para vencer, para chegar até o fim, porque de emoção ninguém vai chegar até o fim. De só momentos bons, de glória, de maravilhas, ninguém vai chegar até o fim. Jesus nos ensina que a afronta vai fazer parte, a nossa cruz tem que fazer parte. Mas qual é a alegria de passar por tudo isso? Eu vejo no semblante das pessoas, não é querendo desanimar, colocar um tom negativo na mensagem de forma nenhuma, porque essa mensagem é linda e eu sei como ela termina, mas nós vemos em muitos semblantes a tristeza de ter que ser crente. Tem pessoas que estão aqui conosco, mas estão tristes de estar aqui. Elas não queriam estar aqui. Elas queriam estar se satisfazendo nos seus próprios prazeres. E aí, quando se propõe sofrer pelo Evangelho, assumir uma chamada, ser desprezado, ser envergonhado, sofrer, não ter valor para os homens, eles se entristecem, porque não tem um motivo de se alegrar, passando pelo que o Mestre passou. Foi isso que eu pensei nessa tarde. Qual é a sua alegria em ser crente? Nem sabem. Porque é tão difícil pastorear, porque a gente tem tanto problema com o corpo eclesiástico, porque falta motivação no coração de quem está seguindo a Jesus. Eu vejo pessoas seguindo Jesus sem saber por quê. Muitas vezes seguindo passos de outro, mas ele mesmo não se decidiu, vivendo a história de outro. Jesus te chamou para viver a sua história, para viver a sua escolha. E o autor nos diz: olhe para Ele, porque se você olhar para Ele, você vai descobrir um grande motivo de alegria para continuar seguindo. Não espere que eu diga para você qual é o motivo da sua alegria, a sua recompensa para ser crente, para ainda pagar preço, desperdiçar horas orando, horas estudando a palavra, renunciar cargos financeiros, amizades, ficar no meio de um povo problemático, murmurador, chorão, reclamante, padecendo. Tem que ter algo que te motiva, tem que ter uma promessa, uma certeza, uma revelação. Porque se eu não tivesse isso, eu não estaria mais, eu não suportaria este fardo. Insistir para quem não quer, se desgastar com quem não valoriza. Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta, porque foi proposto algo para Ele. O autor nos diz que havia uma alegria proposta. E eu sei porque quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que o Pai fez um acordo com Ele. Jesus sabia que tudo aquilo não era vão. Você, cristão, tem que ter mais fé. Tem que parar de ficar choramingando, se rebaixando ao nível do carrapato.
Você tem que ter a certeza de que o sofrimento por amor a Cristo não é vão. Jesus sabia que não era vão. Ele não estava focado no momento, ele estava focado na recompensa, no retorno, na justa retribuição. Nunca deixe Satanás falar no seu ouvido que não vale a pena renunciar por amor a Deus. Nunca. Alimente todos os dias a sua fé dizendo: a zombaria de hoje tem uma recompensa. Alimente seu coração todos os dias dizendo: o sofrimento de hoje tem uma recompensa. Alimente o seu coração dizendo: uma alegria muito maior vai chegar para compensar essa dor. Eu creio. Por que eu estou falando disso? Porque Jesus é o exemplo perfeito e o autor quer mostrar isso a uma igreja que estava naufragando na fé. A perseguição era tão grande. Ainda depois que aconteceu com o apóstolo Pedro, segundo a tradição cristã em Roma, os crentes hebreus que estavam por lá se desesperaram da fé. Mas Paulo vai dizer: ei, peraí, vocês não resistiram até o sangue, vocês nem chegaram a morrer pelo que acreditam. Continuem, olhem, não para as perseguições, não olhe, não ouça o que eles dizem, despreze a afronta e suporte a cruz. Esse é o conselho de Deus para aqueles que ainda seguem Jesus. Não é um conselho para frequentador de igreja, você está entendendo? Não é conselho para quem vem aqui por ética ou por falta do que fazer na vida, sabe? Ou talvez por entretenimento pessoal. É para quem ainda vem ouvir. É para quem ainda entende que precisa de uma palavra para continuar. A sua vitória está em não revidar. Satanás vai dizer: revida, afronta. Está mexendo aí, ainda vai deixar? Faz alguma coisa. Revida, baixa o nível. Põe no seu lugar. Você é uma autoridade, vai deixar quem está abaixo fazer assim? Ele fez isso com Jesus. Ele disse: ai, Jesus, vai deixar te botar na cruz? Desce daí. Ou seja, desce daí e mostra para eles. Acaba com eles. Jesus disse: não. A minha vitória, a alegria que está me esperando, depende de uma coisa: que eu despreze, que eu finja que não estou ouvindo e nem vendo, por um breve momento, para um grande retorno de alegria. Quer vencer como cristão? Vai ter que engolir calado e deixar o justo juiz julgar a causa. Jesus não caiu no truque do diabo. O pessoal fala da gente na internet, a gente vai lá e quer revidar, quer descontar.
Tem gente que não tem o que fazer, enviado pelo diabo, senta aqui para afrontar o pregador. É espectador, não faz nada pelo reino, só vem aqui assistir e rir. E você é tentado a pegar o microfone. Ele vem ostentar a riqueza, você é tentado a ostentar a sua espiritualidade. Mas Deus quer que você aguente. Jesus é provado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Despreza quem te irrita. Despreza quem não dá nada por você. Despreza quem te machuca. Despreza as palavras que não te edificam, para que você suporte a sua cruz e cumpra o seu sacrifício. Jesus não faz o que o diabo quer, o que os homens querem. E é tão lindo que os últimos 7 brados da cruz, eu amo ler isso, eu medito quase todos os dias nas 7 últimas palavras de Jesus. Como elas me fortalecem. Ele está perdoando quem está machucando ele no momento. Não é aquela coisa que você fica ferido com a pessoa e demora 1 dia, 2, tem que jejuar para liberar perdão. É no momento. Ele está sendo zombado, humilhado, ferido, machucado e dizendo: perdoa. Perdoa. Aí o autor diz: olha para esse Jesus, igreja. Para de olhar para as coisas materiais. Olha para esse Jesus. Onde você tem colocado os seus olhos, igreja? E é tão lindo, o amor de Deus é tão grande. Eu meditando nas palavras de Deus, uma das suas últimas palavras vai dizer assim: está consumado. Tetelestai. Acabou. Consegui. Alcancei o alvo. Eu podia dizer assim: eu não revidei. Não revidei. Eu sou a ovelha muda que foi para o matadouro. Eu sou o sacrifício perfeito. E tudo que é perfeito é único. Tudo que é perfeito não se repete. Jesus não precisa mais de ser cuspido, de ser caluniado, de levar chicotada, de ser injustiçado, de ir para a cruz. Foi perfeito. Agora Ele tem todo o poder. E o mais lindo, que aqueles que o diabo disse: olha o que eles fazem com você, estão entrando no céu, estão voltando para casa. O diabo diz: nunca mais volta para casa. E Jesus diz: muitos vão voltar. Suporta, despreza. Vale a pena. Já pensou se Jesus na cruz, naquele momento de sofrimento, ao invés de dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, Ele dissesse: Deus, abre os olhos deles. Irmãos, seria o maior sofrimento para aquelas pessoas verem o que elas estavam fazendo. Se elas pudessem ver o que estavam fazendo, seria atormentador. Mas Jesus deixa eles ceguinhos.
aquela criança que você tem que saber como falar. Eu fecho aqui. Que precisamos olhar para esse autor e consumador. Essa fé que, como diz o apóstolo Judas, que deve ser guardada, a fé dada a todos os santos, como coisa mais preciosa, só vai se manter viva em ti se você olhar para Ele. E entender que Ele desprezou tudo que Ele ouviu, tudo que Ele viu contra a sua pessoa, para suportar o peso do seu propósito. Nesse momento, a gente vai participar da mesa, que eu chamo os que estão servindo, que possamos pensar no que eu perguntei. Por quê? Para que Jesus fez isso por você? Qual é o retorno que você acredita que vai ter da sua parte? Novos convertidos que estão me ouvindo? Cabelos com coque, cabelos ruivos, cabelos com diadema. Por quê? Para quê? E outra, não achou um motivo de alegria para renunciar ao mundo ainda? Procure. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu motivo para aguentar isso aqui. Esse mundo. Esse caos maquiado. Como eu canto lá na música Reversão. Já vi e percebi o que o mundo é. Caos maquiado, sem amor, sem fé. Ele diz: entre, seja bem-vindo, mas a porta de entrada é o abismo. Escurece coração e mente, fábrica de uma sociedade deprimente. Rico, pobre, religioso ou não, desgarrado, todos nascem escravos em vida. Aqui, ali, para onde fugir, mentir de terno, partir para o crime. A vida real não é como o telecine. Só Ele nos tira desse caos. Se você não entender que tudo que você precisa, tudo que você mais necessita e deve amar é Ele, hoje você ouve a boa notícia. O segredo do seu sucesso é Jesus. Como nós, mais intermediários de uma nova geração, estamos dizendo, não é pode ser para frente, pode ser descolado, pai tio, legal, pode ir, seja para frente, só não deixe Jesus para trás. Uma alegria proposta para a gente suportar a nossa cruz e fingir que a gente não vê e não ouve o que estão fazendo com a gente. Saiba o seu. Na hora do aperto, essa motivação vai te segurar. Gente sem motivação não presta para nada, só para ficar na cama deprimido e reclamando. Vida sem motivação, sem movimentação não é vida. O que é que motiva você a ser crente? Você tem que saber. Isso tem que ser o seu lema, sua força motora. E eu glorifico a Deus que o que me motiva não está aqui. Estenda a mão para cá, igreja. Vocês podem louvar o Senhor. Senhor, nós apresentamos o pão e o vinho. Essa reunião é somente para lembrar o que o Senhor passou por nós. Cada cuspe, cada tapa, cada soco, cada chicotada, cada flagelo.
os pregos enferrujados da cruz, a coroa de espinhos, a gritaria, a vergonha que a gente não quer passar. Jesus, amo você. Tudo isso Provou o seu amor. nós lembramos hoje. Morreu só por me amar. Obrigado, Jesus. Eu era o Nós te agradecemos. mais amor, meu Obrigado pelo corpo simbolizado pelo que pão, orgulho de Senhor. que nos lembra o corpo moído. Vou gritar que amo Obrigado você. pelo vinho que representa o sangue. Amo você. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos, nós sabemos disso. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de te adorar, de te amar. Nós não podemos compreender o seu amor, mas devemos te amar. Porque o mesmo Deus que castigou seu filho por amor a nós, castigará eternamente quem não amá-lo. Meu Deus, é verdade. Pode distribuir a ceia. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho do Senhor, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho do Senhor, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que Glória a Deus, fale com Ele. Senhor, Troque o cálice. Jesus, eu vou Sorria para o seu irmão. Porque a notícia que eu tenho para você é essa: aceite esse amor por você, aceite esse sacrifício, receba essa bondade, faça valer a pena. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Receba! Que orgulho Receba! do Senhor, Jesus, eu vou gritar que Ele amo nos ama! você. Jesus nos Jesus ama! ama Jesus Cristo te ama! Aleluia! A cruz nos mostra que o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Sobrepujou, superou, nos torna aceitos. Grande Deus. Ame seu irmão, perdoe, libere, vive esse amor, compartilhe esse amor. Não há outro. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Ame Ele, mostre para todo mundo aonde Ele te colocou. Não se envergonhe desse Jesus. Ele está aqui conosco. Não há outro como Nós vamos olhar para Ele e nós vamos conseguir. reina Nós vamos olhar para Ele e nós vamos conseguir. terra e céu. Ó
nossa vitória já foi dada lá na cruz. Já deu certo. Aleluia. Adore a Ele. Confesse Ele na sua vida. Siga os passos dele. Se alegre em servir a Deus. Se alegre em obedecer o Pai. Se alegre na renúncia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te engrandecemos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Te bendizemos essa noite. Aleluia. Grande é o teu nome. Poderoso tu és. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso alvo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Você que já está aí de pé, todos continuem orando. Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Aleluia, Ômega, Jesus. início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa Aleluia. e Ômega, início Glória a e Deus. fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, Glória ao tudo teu pra nome, mim. Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Igreja, você que essa palavra falou com você, você quer compreender melhor o seu propósito com Deus. Se você vier aqui à frente, nós vamos orar por você juntamente com os obreiros. Você que quer receber essa ministração, você que seu coração seja aquecido com amor, porque esse é o problema, é falta de amor. Se você quer ser aquecido com amor verdadeiro para Jesus, talvez
Você está aqui na igreja, mas parece que está faltando alguma coisa. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Amém? Nesse momento. Você que quer, eu quero mais brasa no meu coração. Eu preciso, eu sinto isso. Meu amor está superficial. Eu estou me enganando a mim mesmo. Eu quero uma porção de amor a mais aqui. Eu quero algo nesse meu coração.